Minha candidata ao Prêmio Nobel da Paz é a Operação Acolhida. Desde junho de 2018, já entraram no Brasil mais de 800 mil venezuelanos, não necessariamente pela Operação Acolhida, né? Que deixaram seu país natal por causa da fome e perseguições políticas. Segundo o órgão das Nações Unidas de Refugiados, já deixaram a Venezuela 7 milhões de pessoas. Gente, a Venezuela não tem 30 milhões de habitantes. Quer dizer, hoje deve ter 26 milhões, mas sai 1/4 da população da Venezuela. Isso significa mais de 50 milhões de brasileiros deixarem o país por não terem condições de vida por aqui, por serem perseguidos, por não terem liberdade, por não poderem criticar o governo, por não terem liberdade de opinião, por não terem liberdade de manifestação, né? Por terem dificuldades econômicas, né? Bom, a maioria indo para a Colômbia, porque é vizinha, né? E tem a mesma língua. Os que vieram para o Brasil pela Operação Acolhida, em geral chegaram famintos, subnutridos, doentes e foram alimentados, tratados e encaminhados do extremo norte do Brasil para os estados brasileiros, para terem uma vida digna para si e para a família. Ainda assim a gente vê venezuelanos pedindo ajuda, né, nas esquinas, nas ruas das nossas cidades. Os que passaram pela Operação Acolhida tiveram um encaminhamento aí perto de 100 mil. Né? O Exército Brasileiro cumpriu uma honrada missão humanitária nessa operação. Por isso, foi estranho ver os gloriosos dragões da independência do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, formados em alas, apresentando lanças para honrar o causador do êxodo dos venezuelanos, Nicolás Maduro, enquanto subia a rampa do Palácio do Planalto. O povo venezuelano já foi feliz. Tinha a maior renda per capita da América Latina. Eram os sauditas sul-americanos do petróleo. O combustível lá era quase de graça, alguns centavos o litro. Por isso, só dirigiam carrões americanos que bebiam muita gasolina. Abarrotados de divisas, importavam o que de melhor havia no mundo. Dizem que, na época, era o maior importador de uísque escocês. Pois é. Mas aí veio Hugo Chávez e o seu bolivarianismo, uma versão sul-americana de marxismo. Se Marx e Lenin não deram certos na União Soviética, por 70 anos de poderes divinos sobre as pessoas, ou seja, poder de vida ou morte, quem sabe não daria certo na América Latina, onde a memória do povo não tem um Tolstói para contar a história. Esse é o sonho hoje. Do Foro de São Paulo, por exemplo. Lá não deu certo. Aqui, quem sabe, o pessoal não liga muito. Quando for perceber, já é tarde, né? Quem sabe um Bolívar revisado. Pegaram o Simão Bolívar e contaram outra história. Isso aí, os soviéticos faziam isso. Com isso, destruíram a Venezuela. Chávez morreu há 10 anos e Maduro é seu sucessor, com esse Bolívar de propaganda, que contrasta o Bolívar libertador. Hugo Chávez inventou uma união de países sul-americanos para ver se por aqui viceja o marxismo.
era para se contrapor aos Estados Unidos, para enfraquecer a influência americana, né? E poder aumentar a influência, digamos, dos amigos da China, quem sabe. A Unasul foi criada em 2008 por ele, com apoio de Lula. Estavam lá Evo Morales, a Michelle Bachelet, a Cristina Kirchner, o Correa, do Equador, que outro dia eu chamei de Torres, né? Essa gente, né? E era para fazer, então, essa Unasul, só que ela não sobreviveu ao Estatuto do Mercosul, porque o Estatuto do Mercosul exige democracia de seus integrantes. O Paraguai foi o primeiro a botar a boca no mundo, né? E só para lembrar, né, o nosso presidente Lula não exige democracia de Evo Morales, nem de Daniel Ortega, nem de Nicolás Maduro, né? E aí, a reunião dessa semana, que teve Maduro como a grande atração, era para recriar o Unasul, talvez com outro nome, né? Bota outro nome, faz a mesma coisa. O Dr. Goebbels fazia isso, né? Os bolcheviques faziam isso. Troca o nome e faz a mesma coisa. É o que o nosso presidente do Brasil pretendia fazer com os presidentes visitantes. Depois de uma recepção especial em que ele celebrou Maduro no Palácio do Planalto e no Itamaraty com um almoço. Só que os outros presidentes perceberam isso e ficaram constrangidos. E só assinaram lá uma carta de intenções, uma coisa. Porque, inclusive, o Lula, nos discursos, continua insistindo que Venezuela tem democracia, que há um preconceito, que a culpa é dos Estados Unidos. Não citou o país, mas disse que a culpa é de um outro país que faz sanções, né? Aí eu termino falando na psicologia. O Dr. Freud estudou o mecanismo de fuga com seus pacientes em Viena. Lula foge das questões internas que não consegue resolver viajando. China, Japão, Europa, Estados Unidos, e agora viajou para Brasília, reunindo vizinhos para propor paz no mundo e bem-aventurança na América Latina. E até ligou para o Papa Francisco, convidando para vir aqui. E, por favor, venha logo para distrair o pessoal. Mas sonha com liderança externa e gera propaganda, como essa tentou fazer isso nessa reunião de Brasília. E áulico não falta para aplaudir o argumento de que há preconceito contra Maduro numa narrativa sobre as consequências de seu governo. Só que a realidade não está aqui em Brasília, na boca de Lula, mas lá em Pacaraima, no extremo norte de Roraima, com a Operação Acolhida, mostrando o que acontece além da fronteira com a Venezuela.